Olá, pessoal! Bom, vamos falar agora um pouco sobre o capital social das sociedades limitadas. O capital social ele é dividido em cotas. Nas sociedades anônimas, é dividido em ações. Então, são institutos muito semelhantes. Uns são cotas, outros são ações. Os sócios, eles respondem limitadamente ao valor do capital, que é a responsabilidade limitada. Então, a sociedade, se ela tem dívidas contra terceiros, ela tem aí alguma prestação que ela deve para terceiros, esses terceiros só vão poder cobrar a sociedade no montante, no limite do capital social, tá? Elas não podem cobrar nada mais e eles cobram da sociedade, não cobram dos sócios. Só que os sócios, eles são solidariamente responsáveis entre si pela integralização do capital social. O que significa isso? A gente tem dois verbos quando a gente fala de capital social, né? A subscrição e a integralização. A subscrição é falar que que o meu capital é X. Então, eu escrevo lá no meu contrato social que o capital da minha sociedade é de 10 mil reais. A integralização é eu efetivamente colocar esse dinheiro. Então, eu falei que o meu capital é de 10 mil reais e eu fiz uma transferência para a conta da sociedade e agora ela tem 10 mil reais lá como capital social. Então, quando o Código Civil fala que os sócios são solidariamente responsáveis entre si pela integralização, significa que qualquer um dos sócios pode integralizar a cota de um sócio que não foi integralizado. Então, você tem uma sociedade, por exemplo, de 4 sócios. E aí, 2 integralizaram e 2 não. Não é porque era de responsabilidade desses 2 aqui que não integralizaram colocar o dinheiro na sociedade que esses outros 2 que já colocaram não possam ser cobrados por isso. Eles podem e eles devem responder de forma solidária para que o capital seja efetivamente integralizado, né? Seja efetivamente colocado na sociedade. As cotas também é importante falar que elas são indivisíveis. Então, se eu estabeleço que o capital social é de 10 mil reais, dividido em 10 mil cotas, cada cota vai valer sempre a R$1. E aí eu não posso ter meia cota pelo valor de 50 centavos. Não, eu sempre vou ter cotas inteiras. Então, eu sempre tenho que ter um número inteiro de cotas. E é importante ressaltar também que o valor das cotas elas têm diversas formas de avaliação desse valor. Então, as cotas podem ser avaliadas pelo valor nominal, que é justamente esse que eu acabei de falar, que é o valor que eu atribuo às cotas a depender da distribuição delas. Então, se eu coloco que o meu capital social é de 10 mil dividido em 10 mil cotas, cada cota vai valer R$1. Se eu estabeleço que é de 10 mil cotas de 10 mil reais dividido em 100 mil cotas, a cota não vai mais valer R$1, vai valer menos, vai valer 10 centavos. Então, o valor nominal é o capital dividido pelo número de cotas. Esse é o valor nominal delas. O valor patrimonial das cotas é aquele valor que você apura em balanço. Então, o balanço é justamente aquele documento que mede o patrimônio da sociedade. E lá no balanço vai ter um campo que é o patrimônio líquido. Esse patrimônio líquido, muita gente usa para calcular o valor patrimonial das cotas. E aí, o valor patrimonial seria o valor do patrimônio líquido dividido pelo número de cotas. E eu tenho o valor de mercado, que é justamente aquela projeção que você faz da sociedade perante o mercado e como o mercado avalia essa sociedade. Então, se você pega essas sociedades grandes, elas valem muito mais do que o que está efetivamente colocado no contrato. Muitas vezes, né? Elas valem muito mais. Então, se eu tenho aquela sociedade que está em constante crescimento, que tem uma boa atividade, que todo mundo quer investir, o valor de mercado dela, muito provavelmente, vai ser maior que o valor patrimonial ou nominal. A integralização, ela pode ser feita em moeda, que foi o exemplo que eu dei, justamente eu transfiro dinheiro para a sociedade, então eu estou colocando dinheiro, estou colocando reais ali em moeda, ou em quaisquer bens suscetíveis de avaliação pecuniária. Então, um carro, um apartamento, enfim. Agora, quem é que faz essa avaliação? Normalmente, contrata-se peritos.
Então, tem um laudo de perícia, o laudo ele é colocado junto na alteração contratual, é arquivado na junta comercial, normalmente se faz isso. Se eu não fizer, eu tenho um carro, eu comprei o carro por um valor X, e isso foi ano passado, então eu estabeleci que agora ele deteriorou um pouquinho, aí eu descontei o que ele poderia ter deteriorado do valor de compra do carro. Eu falei, bom, o carro vale Y agora, eu vou colocar o carro lá na sociedade pelo valor de Y. Posso fazer isso. Se nenhum dos meus sócios se opuser, posso fazer isso. A questão é que todos os sócios respondem solidariamente pelo prazo de 5 anos pela exata estimação do valor desse bem. Então, se algum terceiro algum dia contestar e falar, não, esse carro aqui, na época que você colocou, ele não valia isso, ele valia bem menos. Os terceiros, os meus sócios, podem ser chamados também para responder solidariamente por essa avaliação. É expressamente vedada na sociedade limitada a contribuição em serviços para a formação do capital. Então, eu não posso falar assim, a minha cota, eu tenho 50% das cotas de uma sociedade, mas eu não vou colocar dinheiro. Ao invés disso, eu vou exercer os meus serviços como advogada para essa sociedade. Não posso fazer isso, em nenhuma hipótese. Agora, tem uma discussão aí bastante relevante, que a gente ainda não tem uma resposta assim, certa e consolidada, que é o know-how. Então, a gente tem aí uma discussão sobre se pode ser integralizado o capital social com know-how ou não. Por experiência própria, já tentei registrar um ato na JuSesp, integralizando o capital com know-how, e a JuSesp negou. Isso foi em 2014, a JuSesp negou. Só que em 2015 ou 2016, eu não me lembro bem se foi no final de 2015 ou começo de 2016, a Receita Federal emitiu uma solução de consulta que fala sobre a incidência do imposto de renda retido na fonte e da CID na seção de know-how de empresa estrangeira para integralização de capital. Então, veja bem, se a empresa, se a Receita define que incidem esses impostos, porque foi esse o posicionamento dela na consulta, é porque eu posso integralizar o meu capital com know-how, né? Porque senão não faria sentido eu falar que incide imposto sobre alguma coisa que eu não posso fazer. Então, existe aí uma discussão, tem muita gente pró-integralização do capital com know-how, tem muita gente contra, e a junta comercial vai aí de quem analisar. Enfim, é só para uma curiosidade, né? Que aí, depois dessa solução de consulta, a gente tentou registrar de novo esse ato que eu falei, que a gente integralizava com know-how. A gente, inclusive, apresentou os documentos com uma carta explicando sobre a solução, colocando todo o teor, falando de doutrina que admitia a integralização com know-how, e registraram. Então, depende muito aí do assessor, às vezes pode levar uma exigência ou não, e aí vai ter que dar uma discutida com a junta comercial. Mas existe essa questão aí que não foi consolidada ainda. Transferência de cotas. O sócio, ele pode ceder a sua cota livremente a outros sócios, e ele não precisa pedir aprovação dos demais. Então, os sócios podem ficar cedendo aí as cotas entre si. Agora, se eu quero ceder a um terceiro, aí não. Aí eu dependo da aprovação de 75% do capital social. E a cessão, por mais que a gente estabeleça aqui entre nós que a gente vai ceder, e às vezes essa cessão é estabelecida com um preço, né? Então, o meu sócio me paga, ou o terceiro me paga, e aí eu dou as minhas cotas para ele. Ela só tem efeito perante terceiros depois que o ato for levado a registro. Então, só com o registro na junta comercial é que isso vai ser oponível a terceiros. A composição do capital. É uma obrigação dos sócios de integralizar o capital. Então, todos os sócios precisam fazer isso, é um dever dos sócios. Se eu não cumprir com esse dever, eu vou começar a ser chamada de sócio remisso. E o sócio remisso, ele pode ser excluído da sociedade, porque justamente ele descumpriu com o dever que ele tinha.
Outra coisa importante é que os sócios eles são obrigados a repor os lucros e as demais quantias retiradas quando tais lucros se distribuírem com prejuízo do capital. Então, o que acontece muitas vezes? Tem aí uma falta de, não sei se é de interpretação, às vezes de conhecimento das normas, e a sociedade, os sócios veem que tem ali um valor na conta corrente da sociedade e pegam esse valor e distribuem. Falam, olha, a gente tem um lucro aqui, vamos distribuir os lucros. Só que aí, quando você vai ver, esse valor que tinha lá na conta corrente não era lucro, era capital social. E se você distribui capital social, os sócios têm que devolver isso. Os sócios só podem receber lucros, não capital. Então, quando se faz essas retiradas de lucros, essas distribuições, elas sempre têm que ser feitas muito alinhadas com a contabilidade, com o contador, para que se possa apurar se efetivamente isso é lucro ou não. Então, tem que ter um balanço, tem que ter um resultado ali que comprove que isso é lucro. Senão, existe a possibilidade de ter sido cometido um ato ilícito e os sócios terem que repor esse valor que eles retiraram da sociedade. Aumento do capital. O capital só pode ser aumentado se ele estiver totalmente integralizado. Então, a partir do momento que eu já paguei para a sociedade tudo que eu falei para ela que eu ia pagar, aí eu posso aumentar. Detalhe, cessão de cotas não segue o mesmo raciocínio. Eu posso ceder cotas não integralizadas livremente a terceiro, tá? Só que o aumento, não. E os sócios possuem direito de preferência na subscrição de novas cotas, que tem que ser exercido em 30 dias. O que significa isso? Significa que, se um dos sócios fala, eu vou aumentar o meu capital, os outros podem falar, ok, vou aumentar junto ou não vou aumentar junto. Por que isso é importante? Porque quando uma sociedade ela é criada, você tem uma divisão em termos de porcentagem para cada um dos sócios. E essa porcentagem é muito importante na hora das deliberações sociais. Porque se eu tenho 25% de uma sociedade, um outro sócio tem 25% e o outro tem 50%, esse sócio que tem 50% sempre vai depender do voto de um... Sempre não, porque tem algumas decisões que são maioria absoluta ou maioria simples, mas o controle, efetivamente dito, em uma sociedade limitada é de 75%, porque tem muitas deliberações previstas lá no Código Civil que, para elas serem efetivamente realizadas, elas precisam da aprovação de 3/4 do capital social. Então, para essas deliberações, esse sócio de 50%, ele só vai poder votar se ele tiver ou eu ou o meu outro sócio acompanhando. Ele sempre vai ter que votar junto de um de nós, né? Se eu e esse outro sócio a gente votar de uma determinada maneira e esse outro de outra, a decisão não é tomada. Agora, se esse aqui de 50 falar, eu vou aumentar o meu capital, e aí ele fez uma conta lá e ele vai aumentar de um tanto que ele passe a ter 75%. E a cota minha e do outro seja diluída. Se chama diluição de capital. Quando você tinha uma determinada porcentagem, essa porcentagem baixa. Isso interessa pra gente, porque antes eu tinha o poder de efetivamente controlar algumas das decisões, né? De interferir nas decisões. Agora, se ele tiver 75%, não mais. Ele sempre vai poder tomar a decisão que ele quiser. Então, é importante que eu exerça esse meu direito de preferência de forma a não diluir as minhas cotas. Claro que se eu quiser diluir também, enfim, vai aí da preferência de cada um dos sócios, né? E a redução do capital. A redução do capital ela é permitida só em duas hipóteses: perdas irreparáveis e se o capital for excessivo em relação ao objeto social. Então, as perdas irreparáveis é aquela sociedade que ela está atuando, mas ela tem prejuízo, atrás de prejuízo, e aí, de repente, tem um prejuízo gigantesco. E isso serve para proteger a sociedade, porque se eu já tenho um prejuízo gigantesco, e aí algum terceiro vem e me cobra alguma obrigação que eu tenho em aberto com ele, eu vou ter que responder pelo valor do meu capital social. Se o meu capital social for muito grande, e eu tiver que pagar esse terceiro, esse valor, o meu prejuízo vai aumentar também. Então, eu posso usar esse prejuízo para diminuir o capital. Então, eu compenso um com o outro.
Eu abaixo o prejuízo e abaixo o capital. Isso é feito como? Juntamente com o contador também. O contador levanta um balanço, lá no balanço são apurados os prejuízos, e aí, por meio de uma alteração contratual, sem maiores formalidades, eu estabeleço a redução do capital e arquivo tudo junto lá na junta comercial. Agora, se eu achar que o meu capital é excessivo em relação ao objeto social, para que eu possa diminuí-lo, eu vou ter que fazer uma reunião de sócios, deliberar sobre a redução do capital, publicar essa ata de reunião, para que os meus credores possam se manifestar no prazo de 90 dias sobre a diminuição desse capital ou não. Porque justamente essa redução do capital pode estar sendo feita com o intuito de fraude, com o intuito de não pagar esses credores, de fugir de uma obrigação que a sociedade tem. Por isso que é importante que os credores saibam isso, tá? Bom, gente, é isso, então. Muito obrigada.